Então, a gente não tinha um histórico anterior da equipe. Mas quando a gente fala do Pachuca, do Monterrey, o Monterrey, se não me engano, já foi 3 vezes. Na maior parte das vezes é a participação furada, inclusive caindo algumas vezes no jogo anterior, a semifinal, que a gente chamaria de quartas, né? Mas não tem quartas de final completas, enfim. Mas eu acho que a diferença foi essa. E sempre vale, por mais que em outros anos a gente tenha brasileiros ou sul-americanos, né, já são 5 eliminações, perdendo para equipes piores do que esse Tigres, eu acho que cabe o enxergar o nosso tamanho no mundo, entendeu? E se era um jogo mais parelho contra o Tigres, a realidade é que o semifinalista, né, o brasileiro, jogando, ou sul-americano, jogando uma semifinal, ele está mais próximo, né, de um jogo duro, apertado, contra uma equipe de outros continentes do mundo, do que de rivalizar na decisão contra o europeu. E eu acho que o que não fecha nessa balança é o discurso, porque o nosso discurso é de finalista, o nosso discurso é de vão buscar o título mundial, e a realidade do futebol sul-americano não é mais essa, é um mercado exportador, é um mercado com poucos trabalhos consolidados de médio e longo prazo, é daí que a gente pensa, é mais impactante ainda do que foi o trabalho do Jesus no Flamengo, pelo pouco tempo, a quantidade de bons jogadores e a forma como isso casou rapidamente para fazer uma Libertadores ótima e um Mundial competitivo, mas essa não é a realidade definitiva do continente, né? E eu acho que é isso que não anda bem. O Palmeiras teve que se adequar ao jogo, como já tinha feito na final da Libertadores. Eu acho que isso passa pelo tempo de trabalho, né? O Abel não tem ainda tudo o que imagina, tudo o que pensa, os seus conceitos bem assimilados, bem passados para os atletas, e seria impossível. No ano em que o Palmeiras chegou em tudo e no ano em que não há tempo para treinar, em que o elenco ficou desnivelado, em que ele mesmo chegou como um segundo/terceiro treinador na temporada, que exigência pode ser feita nesse sentido? O ano do Palmeiras é fantástico, perto do que foram as escolhas e do que é o ano de 2020/21 para todas as equipes dentro do nosso cenário. O mundo inteiro está sofrendo com essa questão do pouco tempo para treinar, das mudanças de calendário. Imagina aqui, que já era algo discutível antes da pandemia. 2020 só piorou as coisas, nivelou por baixo realmente. Então o Palmeiras tem muito a comemorar, mas o futebol brasileiro eu acho que tem muito a se preocupar, porque o caminho é longo, assim, para ser competitivo. Eu acho que e não é nem vislumbrando o europeu, mas é para se afirmar pela capacidade que tem de investimento dentro do continente, pela capacidade que tem de investimento contra outros cenários, enfim, contra outros continentes. E essa não é mais uma realidade tão marcante assim. Lino, e o que fica de aprendizado para o Abel Ferreira especificamente, depois desse jogo, depois dessa desclassificação, né, para o futuro, pensando no futuro do Palmeiras, não no Mundial de Clubes? Que ele precisa colocar em prática as ideias dele, porque ele se adaptou ao Palmeiras possível, né? E a partir do Palmeiras possível ele construiu o que dava em função das exigências que ele tinha de resultado imediato em Brasileiro, em Copa do Brasil, em Libertadores, e ele precisa a partir daí emprestar a identidade dele realmente ao time. Imagino que não seja muito diferente desse time reativo que a gente viu, mas com um pouco mais de organização. O Palmeiras desmontou demais contra o Tigres, com um emocional um pouco mais ajustado, os jogadores começaram a fazer ligação direta, parecia o velho Palmeiras do Filipão, de outros tempos, né? Jogando por segunda bola contra um adversário muito bem postado. O Palmeiras perdeu para um time que tecnicamente foi melhor que ele, ponto. E a gente precisa entender que o futebol mexicano, a gente não vê muito jogador do México pelo mundo, né? Você sabe por quê? Porque é difícil de tirar jogador do México. Porque o México tem um mercado dolarizado, porque o México consegue, sabe, Vinícius Júnior, Rodrigo, jogadores talentosos que a gente perde, o México não perde. O México consegue reter seus talentos, trazer jogadores de fora, valoriza muito suas marcas e tem jogadores dentro do seu mercado já há muito tempo girando. Então é difícil de você tirar jogador do mercado mexicano, o que não acontece no Brasil. No Brasil, às vezes a gente joga com a quinta, sexta geração de jogadores dentro do nosso futebol, porque o resto já saiu. O Fluminense hoje, era a notícia, já está negociando mais 2 meninos, antecipando negociação com o Grupo City, para depois lá na frente ganhar algum dinheiro a mais. Essa loucura do futebol brasileiro. O mexicano não faz isso. O México consegue reter talento. A gente tem o GE. Globo para a gente colocar no ar uma última notícia em relação ainda ao Mundial. Olha aí, gente. 2 jogadores do Al-Ahly, portanto, foram banidos por violar regras contra o coronavírus. O Al-Ahly, que é o time que vai encarar o Palmeiras, né, nessa decisão pelo 3º e 4º lugar.
Então, foi o seguinte, os dois jogadores foram na arquibancada para cumprimentar um ídolo do clube egípcio. Isso não pode acontecer isso. Então, eles acabaram violando Mahmoud Karbar e Hussein El Shahar. Olha só, tentei dar uma caprichada aí, porque esses nomes do Al-Ahly são difíceis, são complicados de a gente conseguir falar. Eu lembro que a Renata Mendonça estava aqui e ela fez o jogo do Al-Ahly e ela disse, meu Deus, gente, que isso, é muito nome. São nomes realmente que não são fáceis pra gente. O André Hernan deu uma cola sobre o primeiro nome que você falou, que é um K que quase vira H. Harabá, ou algo do tipo. Harabá. Deu uma cola na transmissão. Mas a gente sempre vai falar errado. Chegar lá e perguntar, eles vão falar de outro jeito. E a gente vai responder, copiando, achando que está falando igualzinho. Eles olham para nossa cara e fazem assim. É isso aí. É isso aí. Mas pelo menos a gente tem a boa intenção de aprender, de estudar, né? Essa humildade também é importante sempre.